A ressurreição de Moisés. Essa, na realidade, é o nosso primeiro vídeo que está sendo gravado a pedido de um inscrito aí no canal. O irmão Sérgio Nogueira pediu esse vídeo e é com imenso prazer, imensa consideração que a gente vai gravar esse vídeo, a ressurreição de Moisés. A pergunta dele foi: o que estava envolvido ali, irmão Josué? A questão de Miguel e Satanás disputando o corpo de Moisés. E a gente vai trabalhar o que tem na palavra aí sobre a questão. A gente vai trabalhar dentro da palavra sobre essa questão aí. E a gente vai começar com um texto aqui que normalmente não se usa. Eu sei porque a gente está a par dos debates e a par das palestras. Francamente falando, eu nunca ouvi esse texto em debates e em púlpito. Não estou dizendo que não foi citado. Eu estou dizendo que eu nunca ouvi. E o texto está em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 4. Antes da gente ir lá para Judas, que fala sobre esse embate entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Aqui em Eclesiastes 9, verso 4, diz assim: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Legal esse texto, né? A gente compreender que enquanto há vida, há esperança, a chance, a oportunidade de mudar jeito de pensar, de crer, transformação de caráter, tudo isso enquanto há vida, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Ou seja, comparando-se aqui aos homens, né, ainda que seja o mais fraco entre os fracos, enquanto há vida, há esperança. Agora, se a gente pegar um cão e um leão, os dois estando vivos, o cão ele não tem a mínima chance. Em todas as comparações que você fizer, o leão vai levar a melhor, ele vai ganhar dos cães. Mas um cão vivo, ele tem muito mais valor do que um leão morto. E esse ponto ele é muito interessante pelo seguinte: não importa o grau de instrução, não importa a tua assinatura, a tua conta bancária, não importa o quão importante você é para a sociedade, isso não importa a partir do momento que você morre, ou que nós morremos. Isso não tem mais valor algum. Todas as atividades cessaram, comunicação entre mortos e vivos, isso é impossível e condenado pela palavra. Você não tem mais chance de mudar de caráter. Uma série de ensinos que reencarnação também é abominável aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, né, com todas as letras, Hebreus 9, 27, ao homem foi reservado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Ou seja, morre uma só vez. Encarnação dentro da Bíblia é abominável, não existe respaldo nenhum para isso. E a comparação que ele faz é muito forte. Ainda que seja muito inferior, um cão vivo é superior ao rei das selvas, se esse estiver morto. Então, devemos compreender essas questões. A oportunidade que nos cabe é agora. A chance de transformação de caráter e, principalmente, a oportunidade que Cristo nos concede de lançar tradições por terra, ensinamentos equivocados por terra. Essa é a oportunidade. Por quê? Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. As oportunidades são concedidas para quem está vivo, não para quem está morto. E vamos lá para Judas no versículo 9. É de fato o texto que relata a disputa propriamente dita, mas eu queria colocar aquele texto lá de Eclesiastes, capítulo 9, verso 4,
para a gente ficar inteirado do que é a condição da natureza humana dentro do ponto de vista bíblico, que chega a fazer essa comparação. Mais vale um cão estando vivo do que um leão, o leão estando morto. O verso 9 diz assim, de Judas. Judas são só versículos, né? Muitos podem dizer o capítulo 1, verso 9, mas é normal que se diga só o versículo mesmo. Judas, verso 9, diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Interessante a atitude polida, atitude sensata de Cristo. Nós entendemos aqui que Moisés seja o próprio Cristo. Que Miguel, né? Perdão. Nós entendemos aqui que Miguel seja o próprio Cristo. Nessa disputa contra Satanás pelo corpo de Moisés, a gente já viu lá em Eclesiastes, no capítulo 9, verso 4, que é uma pessoa morta. Não tem absolutamente nenhum valor. Uma pessoa morta. No entanto, nós temos aqui Miguel, ele está contendendo com o diabo, contra o diabo, a respeito do corpo de Moisés. Pergunto, qual valor, biblicamente falando, tem só o corpo? Nenhum. Esse é que é o ponto. Nenhum. A Bíblia vai dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que não é de nós mesmos, no sentido do zelo, do cuidado, com a alimentação, com a gente bebe, com as horas de sono, para você cuidar, porque é o templo do Espírito Santo. E ele deve ser zelado. Mas isso, uma pessoa viva. Uma pessoa morta, o seu corpo não tem absolutamente nenhum valor. Aonde eu quero chegar, e esse é o ponto. Eu quero chegar aqui que Miguel veio, na realidade, para ressuscitar o corpo de Moisés. E este é o fato. Muitas pessoas fazem a seguinte afirmação: mas Miguel é simplesmente um anjo. Ele não pode ser comparado com Jesus. Mas Miguel, ele é uma criatura, não o Criador. Aí seria a mesma coisa de mandarmos as pessoas adorar a criatura ao invés de Criador. Na realidade, arcanjo Miguel é o líder dos anjos. E essa palavra arcanjo significa aquele que lidera, aquele que toma a frente. Líder ou chefe, angel dos anjos, arcanjo, o chefe, o líder dos anjos. E quem que ele está dizendo que é o chefe dos anjos? Miguel. Segura esse verso 9 aqui de Judas. A gente vai voltar aqui, mas vamos lá para Apocalipse. Primeiramente uma questão. Alguns dizem da seguinte maneira, mas se Miguel realmente fosse Jesus, ele estaria repreendendo a Satanás aqui no texto? Não necessariamente. Não necessariamente. Para se mostrar mais poderoso do que Satanás, não era necessário que ele ficasse ali batendo boca com Satanás. Isso aí não implica em absolutamente nada. Ou dizer que ele é inferior em poder porque ele manda o Deus Pai repreender a Satanás. Isso aí não tem. Olha só, como isso aí é desconhecimento do todo bíblico. E é por isso que eu quis fazer esse adendo aqui, essa explicação sobre que não faz sentido se ele repreendeu ou não, se ele deixou essa repreensão a Deus. O Senhor aqui seria Deus, né? O Senhor te repreende, ó Satanás. Mas
Se a gente for até Apocalipse 12, o que mostra a superioridade absoluta de Miguel em relação a Satanás, que aquela ideia lá, porque se ele de fato fosse Jesus, ele teria repreendido. Primeiro que, da parte de Jesus, não faz nenhum sentido ele ficar batendo boca com Satanás. Até lembramos um texto que foi proferido pelo próprio Cristo, né? Não deis o que é sagrado aos porcos, né? E isso que o texto diz. A gente não ficar com demandas que não vai levar a lugar nenhum. E para ele provar que ele era mais poderoso e que era realmente Jesus contra Satanás, a própria Bíblia vai dizer em um outro momento. Vamos até Apocalipse. Aqui, o Apocalipse, do ladinho lá de Judas. Apocalipse no capítulo 12. Vamos ver só. Vamos ver aqui esses versículos também, que é interessante. A gente tem até a intenção de gravar os vídeos mais curtos, mas o embasamento pede vídeos mais longos. O embasamento pede isso. Em Apocalipse, no capítulo 12, do 7 em diante, diz assim. Olha o título aqui da minha tradução. Anjos pelejam no céu contra o dragão. A vitória de Cristo e do seu povo. É claro que nós compreendemos que esse subtítulo aqui em cima, ele não foi inspirado, ele é baseado no que todo o assunto vai tratar, mas ele é muito sugestivo e ele é verdadeiro. Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. Porque na sequência aqui a gente vai ver que foi a vitória do próprio Cristo sobre Satanás. Então o título ele é muito verdadeiro. Ele resumiu bem o que está sendo tratado do verso 7 até o verso 12 do capítulo 12 de Apocalipse. Verso 7 diz assim: Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Lembra lá o arcanjo Miguel? O que é arcanjo? Líder dos anjos. Aqui Miguel está comandando os seus anjos. Portanto, quem está envolvido aqui é o próprio arcanjo, que é o chefe, é o líder dos anjos, que tem o nome, o título de Miguel. E ele continua: Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Por que não prevaleceram? É óbvio, Miguel expulsa Satanás do céu. Tá entendendo? Agora, quando você pega o texto de Judas, o fato de Miguel falar para Satanás, o Senhor te repreenda, isso aí não fez com que ele fosse mais poderoso. Aqui nós temos o próprio Miguel expulsando Satanás do céu. E é óbvio que quem expulsou é mais poderoso do que quem foi expulso. Isso é óbvio. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra. E assim ele e os seus anjos. E então ouvi grande voz do céu proclamando: Quem que foi expulso? Satanás. Quem expulsou? Miguel expulsou. Aquele não foi só uma questão de uma repreensão verbal. Aqui foi uma expulsão direta da própria presença, do próprio lugar que pertencia a Satanás antes da sua queda. Então Miguel e os seus anjos expulsam Satanás e os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Olha, meu querido, a clareza da palavra, a clareza do texto bíblico. O texto diz que para o estabelecimento da autoridade de Cristo,
Satanás foi expulso do céu. Agora veja as coisas como elas não têm lógica quando elas são mal interpretadas. Então você tem Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos aqui a autoridade de Cristo sendo estabelecida a partir do momento da expulsão de Satanás. E para que isso acontecesse, nessa suposição que Miguel não seja o próprio Cristo, para que isso acontecesse, um anjo tem que expulsar Satanás do céu, para que, enfim, seja estabelecida a autoridade de Cristo. Tá vendo como que as coisas não batem? São ilógicas? Ah, então foi necessário criar um anjo. O nome desse anjo é Miguel. Aí Miguel expulsa Satanás. E, em consequência dessa expulsão, foi estabelecida a autoridade de Cristo. É ilógico. Não tem a mínima razão, não tem a mínima lógica essa colocação. É muito mais fácil aceitarmos que Miguel é um título para Cristo. Ou seja, Miguel e Cristo são as mesmas pessoas. As mesmas não, né? A mesma pessoa. E o texto aqui do Apocalipse, ele também apresenta uma sequência bem interessante de ser analisada. Verso 10, lendo novamente. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Aí o texto diz o porquê, ó. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do trono. Diante, diz o texto, diante do nosso Deus. Olha só. Eu quero apresentar uma sequência que o texto traz. O verso 11 diz: pois eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. Então aqui já vem, esse texto ele é bem complexo. Ele vem traçando ali a perseguição infligida pela igreja, é o que o verso diz, e ele garante ali que a vitória daqueles que foram fiéis, mesmo com a própria morte, foi por causa do sangue do Cordeiro. Aqui nós já temos traçando a história, perseguição da igreja durante o período da Idade Média, chegando até o verso 12, é onde diz: por isso festejai os céus e vós que nele habitais, aí da terra e do mais, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele é expulso. Quem expulsa? Miguel. Quem é Miguel? É Jesus Cristo. E ele é expulso para a terra, e o texto diz: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. E eu quero pegar uma sequência de nomes desses textos que foi lido aqui. Miguel, agora veio ali o verso 7 lá começa com Miguel. Nós vamos ali até o verso 10, que é o nome que interessa para nós também. Agora veio salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Olha a sequência. Miguel, a palavra Miguel significa quem é como Deus. É isso o significado da palavra Miguel. O verso 10 diz assim, que com a vitória de Miguel sobre Satanás, foi então estabelecido a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo. Portanto, Miguel, Cristo, e no verso 11 tem um outro título também. Olá, pois eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Portanto, nós temos uma sequência. Miguel, Cristo e o Cordeiro.
Agora, me responda uma pergunta. Principalmente aqueles que não acreditam que Miguel é um título para Jesus. Por exemplo, Miguel, verso 11, Cristo, no verso 10, e 11 ali, ó, o Cordeiro, trata-se da mesma pessoa. Não faz sentido você... Ó, o verso 10, Cristo é o Messias, é o ungido. É um título também. Não eram nomes, mas eram títulos. Cristo, em grego, é o Messias, é o ungido. Aí Miguel, aí no verso 11, melhor, é Cordeiro, que também é um título para Jesus. Cristo, Miguel, Cristo, melhor dizendo, deixa eu me organizar aqui. Nós temos Miguel, é um título, Cristo é um título e Cordeiro também é um título. Agora pergunto, se Cristo é Jesus Cristo, Cristo é o ungido, é o Miguel, é o ungido. O Cordeiro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está se referindo a Jesus Cristo também. Cristo é Jesus, o Cordeiro é Jesus. Agora, por que Miguel vai ser um anjo criado? Nessa ordem, no estabelecimento desse texto, desse assunto. Então teria Miguel, um anjo criado, que expulsa Satanás. Só aí vai ser estabelecido o reino de Deus e a autoridade de Cristo. E por quem? Em razão do que isso aconteceu? Ah, porque um anjo criado por Deus expulsou Satanás. Aí se estabeleceu a autoridade de Cristo e o reino de Deus. Isso não tem a menor lógica. Na sequência de Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 12, nós temos Miguel é um título para Jesus, Cristo é outro título para Jesus, e aí não tem nenhuma polêmica, todo mundo aceita que Cristo é um título, é o Messias, é Jesus Cristo, e o Cordeiro aqui também é Jesus Cristo. Se Cristo é Jesus Cristo, se o Cordeiro é Jesus Cristo, por que Miguel vai ser um anjo criado? Ainda mais com essa incumbência de expulsar Satanás. Só depois ser estabelecido o reino de Deus e a autoridade de Cristo. Portanto, compreendemos por A mais B que Miguel é Jesus, Cristo é Jesus Cristo, e esse Cordeiro aqui é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pela sequência do estudo que está sendo feito aqui, nós não podemos chegar a uma outra conclusão. Ou seja, que Miguel é um título para Cristo. Isso é um ponto que deve ficar muito claro. Vamos agora até o... Eu sei que muitas vezes ali, aquela ordem ali, ela é fácil de se entender. Repetindo, Miguel é um título para Cristo. Cristo é um título para Jesus também, para Jesus Cristo. E Cordeiro é um título também para Jesus Cristo. Miguel, Cristo e o Cordeiro, essas três denominações diferentes, referem-se a Jesus Cristo. Referem-se à mesma pessoa, vivendo, e isso que também é importante, vivendo períodos da história, em momentos diferentes, em confrontos diretos contra Satanás. Isso é o que nós devemos aceitar como sendo a verdade da palavra de Deus. Voltando aqui para Judas, o verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, ou seja, o líder dos anjos, ou o líder de toda a corte angelical, Jesus Cristo, e a palavra Miguel também ela é bem sugestiva, é aquele que é como Deus. Se você pegar a palavra Miguel
É aquele que é como Deus. Alguns podem refutar, mas Miguel é um nome comum dentro da Escritura? Concordo com você. Mas as características, era todos que preenchiam ou era só Jesus Cristo? Ou qualquer Miguel que foi citado na palavra poderia dizer que ele era como Deus? Não, somente Jesus Cristo. O nome era comum, as características, o que preenchia exatamente o significado desse nome, foi só um, foi só Jesus. E se você pega esse nome Miguel com o nome Emanuel, que seria o nome de Cristo, de acordo com Mateus lá no capítulo 1, vamos ver Mateus no capítulo 1. Olha o que diz Mateus. Para vocês entenderem que pode ser usado como um sinônimo. Mateus capítulo 1, verso 21 em diante. E ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Aí ele vai citar o profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Aí, não contente em dar somente o nome, ele diz assim, que quer dizer Deus conosco. Significado de Emanuel, Deus conosco. Significado de Miguel, aquele que é como Deus. Ou seja, aquele que é como Deus é Deus conosco, é Jesus. Até no significado do nome, Emanuel, Deus conosco. Miguel, aquele que é como Deus, aquele que é como Deus é Deus conosco. Deus conosco é Miguel, é aquele que é como Deus. Os nomes são sinônimos. Eles preenchem as mesmas características. Eles preenchem em essência o que foi Jesus Cristo. Agora, analisando essa questão de Miguel, vamos até Tessalonicenses. Tessalonicenses também é fantástico. Eu gravo o vídeo aqui, aí no momento que você estiver assistindo, tem aquela opção, né, de acelerar ali. Por isso é que eu não me preocupo em falar tão rápido assim. Eu até escuto os vídeos depois e vejo que parece que ele tá lento, né? Mas daí tem as opções de velocidade aí. Quando você estiver assistindo e ver que achar que tá lento, a minha fala aqui, vai nessas opções de velocidade aí e vai ficar bem legal de assistir. Tessalonicenses. Esse é Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. A gente vai ver do verso 13 ao verso 18. Maravilhoso esse texto, meus queridos. Que pena, hein? Que pena, muitas pessoas estão só ligadas com igrejas e não com a palavra. Gostam dos pastores, fazem fã-clube de pastores. Não sou nada contra os pastores, pelo contrário, foram estabelecidos, constituídos neste cargo por Deus. É necessário. Aí vem os pastores, os bispos, Claro que tem muito pirata no meio aí também, né? Isso é verdade, tem muito mercenário. Nós vamos falar isso em outro vídeo. Mas reverendos, né? Tem muito mercenário, tem muita gente aí que custe o que custar, essa pessoa não vai admitir que está errada. Ela vem ensinando a mesma heresia há mais de 40, 50 anos. Não vai, é uma questão de... É um orgulho já muito firmado a pessoa chegar a admitir em púlpito. Irmãos, vamos falar bem a verdade, francamente falando. Perante a palavra, isso não existe. Isso não vai acontecer. Por isso que eu faço um apelo ao ouvinte.
aqueles que assistem os meus vídeos. Você vê que eu só leio a Bíblia. Venham até a palavra e façam essa leitura, perguntando para o texto o que o texto de fato está querendo dizer. Quais são as ordens dos acontecimentos? O que o ouvinte original entendeu quando ele leu o texto? São perguntas que você deve fazer. Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 em diante, diz assim: Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Tá vendo? O Paulo está falando a respeito do quê? Essa ideia de que morreu, dormiu, sono da alma. Primeiro, a gente não fala sono da alma, a gente fala sono de uma pessoa, no integral. Fazendo a comparação entre a morte, biblicamente falando, significando um sono. Eu já até, naquele vídeo sobre Lázaro, a gente comentou sobre isso aí. Então, quem ensina, compara a morte a um sono é Bíblia. Não é a seita dos adventistas, é a Bíblia que diz isso aí. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Que palavra maravilhosa, né, meus queridos? Você vai entristecer, mas não como os que não têm esperança. O texto continua. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja bem. E o texto vai se respondendo a si mesmo, né? O texto vai se respondendo. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou. A garantia da nossa própria salvação, da nossa ressurreição, se quando Cristo retornar estivermos mortos, é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os eventos futuros aqui. Deus, mediante Jesus, trará um evento futuro em sua companhia os que dormem. Pergunto, como que ele ia trazer se já está lá com ele? É óbvio que os mortos em Cristo não estão lá no céu nesse exato momento. Isso é o que o texto diz. Ele trará em sua companhia os que dormem. Aí muitos dizem assim. É uma heresia em cima da outra. No nosso canal tem esse objetivo de aniquilar com tudo quanto é heresia. Que o texto está ensinando que quando Jesus retornar, ele vai trazer as almas desincorporadas até aqui. Aí elas tomam seus corpos novamente, como sendo a ressurreição, e aí sobe com o Senhor para os ares. Olha que heresia diabólica. Não tem lugar nenhum na palavra que ensine isso. E nem o texto, o verso 4, o capítulo 14 aqui de 1 Tessalonicenses 4, não ensina isso. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, não que eles já estejam. Eles vão ser levados à companhia, porque exato o momento em que ele vem dos céus, eles ainda não estão na companhia. Em outros textos também, diz com todas as letras que quando Jesus voltar para ressuscitar os santos, os mortos em Cristo, para daí estar em sua companhia, ele não vem com essas almas desencarnadas descendo do céu. O texto diz claramente que vem Jesus e os seus anjos ressuscitar os mortos em Cristo aqui. É só eles que vêm do céu. Portanto, esse trazer em sua companhia significa eles vão ser ressuscitados para estar na sua companhia posteriormente. Essa é a ordem dos eventos. Até porque o texto está dizendo claramente que eles estão dormindo. Eles não estão lá em franca atividade.
Ó, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Não estão agora no exato momento. Ou seja, o que que virou o céu agora? Um dormitório? Virou um hotel para a alma dormindo lá em cima? Ora, francamente, né, meus queridos? Francamente, o cara chegar a essa conclusão. E nem é isso que eles ensinam, né? Eles ensinam que já está lá na glória. Já estão. Ah, irmã, fique tranquila. Fulano está na glória. Ora, se uma sepultura aí de sei lá quantos centímetros que dá um caixão, se isso aí for glória, meu amigo, olha a ordem dos acontecimentos. Eu insisto nessa questão. Por quê? Porque a imensa maioria, se você imaginar uma igreja aí na tua cabeça, pense aí uma. Pensou? Talvez essa que você pensou. Se você não pensou na igreja adventista do sétimo dia, as outras todas ensinam a mesma coisa. Os salvos, os santos que morreram já estão na glória. O texto bíblico não ensina isso. Até porque, meus queridos, tem uma série de ensinos que vem junto com esse. A gente não vai trabalhar nesse exato momento, em outros momentos. Ensinos equivocados, quero dizer. O verso 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos. Aqui vem mais, ó, mais um outro detalhe. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Aqui ele chuta o balde. Ele dá uma, ele mete uma bicuda nessa ideia de essa recompensa logo após a morte. Olha o que o texto diz, ó. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, de maneira nenhuma, precederemos os que dormem. Eu vejo as pessoas preocupadas em estudar hebraico e grego e as línguas semíticas. Que prazeroso deve ser esse estudo. Eu também quero um dia, se tiver condição, estudar hebraico, grego, enfim. Eu quero, sinceramente. E isso eu falo de sinceridade. Não estou aqui com demagogia, porque eu gosto de aprender. Até esse dia, inglês mesmo, a gente dá uma arranhada no inglês. Esse dia atrás estava estudando alemão também. Difícil pra caramba alemão. Eu queria aprender porque qual o significado dessas palavras tão grandes assim? Uma palavra, uma tem 10 letras, outra tem 12, outra tem 15. Eu queria aprender essas. Mas voltando aqui, meu amigo, para que tanta preocupação com o hebraico, com o grego, com o aramaico, com essas línguas bíblicas? Se você não está compreendendo o português? Se você não entende o português, para que estudar hebraico? Grego? Tá entendendo? Eu acho que é uma ordem invertida de valores. Você pode até estudar, problema teu, mas é uma ordem invertida de valores. Porque nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Se nós estamos aqui vivos, o que é preceder? É ir adiante, é ir na frente. Faz sentido fazer uma advertência, um esclarecimento desse? Se os mortos em Cristo de fato já estivessem no céu? Ó, põe a mão na consciência, faz sentido? Se eles já estão lá no céu, é impossível a gente preceder eles. Ou ir no céu antes deles, porque eles já estão lá. Olha o esclarecimento do apóstolo Paulo, pelo menos a terceiro ponto aqui. O fato de estar dormindo no verso 13.
O fato de Jesus trazer na companhia depois da ressurreição, e não porque ele traz quando desce. E esse ponto aqui, o fato dos santos vivos não vão preceder os que morreram em Cristo. E a explicação do apóstolo Paulo é óbvia. Por quê? Por que que nós não vamos preceder? Se os santos, os mortos em Cristo, já estivessem no céu, o verso 15 não tem razão de ser. Não faz o menor sentido, porque seria impossível. Como que a gente vai preceder aqueles que já estão lá? É impossível. Agora, o que que ele está querendo esclarecer? Que tanto os mortos em Cristo como os vivos, eles vão se unir e ascender aos céus juntos. É aquela velha história. Jesus diz para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Ele não disse para Lázaro, Lázaro, desce aí do céu. Tem 4 dias que você está aí, vem, desce. Desce que você vai ressuscitar agora. Eu não encontrei esse verso na Bíblia. Eu não encontrei. Se os imortalistas de plantão escutarem esse vídeo e quiserem mostrar para mim onde está o texto, que Jesus mandou Lázaro descer do céu, ao invés de sair da sepultura, manda aí, põe nos comentários aí, manda um link para mim, para me ver. Sabe o que eu achei interessante? Vem o verso 13, dá um detalhe dos estados dos mortos. Vem o verso 14, dá mais uma informação. Aí vem o verso 15, ainda ficou alguma dúvida? Tem mais o verso 15 falando sobre a mesma questão. Qual que é a questão que está sendo tratada aqui? Tratada aqui. Ordem dos acontecimentos. É essa questão que está sendo tratada aqui. Os mortos, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque se eles já estivessem lá no céu, seria impossível preceder eles. Ou seja, ir antes do que eles aos céus. Por quê? Porque eles já estavam lá. Seria literalmente impossível. A gente só não vai preceder porque eles também não estão lá ainda. E o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha a clareza do texto. E detalhe, o que o verso disse? Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos vão ressuscitar. Qual é a voz que os mortos ouvem? A voz do arcanjo. Está claro aqui. Quem está disputando contra a respeito do corpo de Moisés? O arcanjo. Por quê? Porque é ele que chama os mortos à vida. O arcanjo Miguel. Se você vai lá até João, segura Tessalonicenses. Deixa eu colocar um papel aqui. Ó, coloquei isso aqui, ó, marcando. Marcando Tessalonicenses. A gente vai voltar para Tessalonicenses. Mas marca. Vamos lá até João para ver a voz de quem os mortos vão escutar. Tessalonicenses diz, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Também tem outra. Temos 2 ressurreições. A ressurreição dos salvos, que é a primeira ressurreição, e a ressurreição dos perdidos. De acordo com Apocalipse 20, vai acontecer depois de 1000 anos. Agora vamos lá para São João. Aqui é o seguinte, é matando a cobra e mostrando o pau. Nós matamos a cobra e mostramos o pau. Olha o que o texto vai dizer. São João, capítulo 20. Diz assim, ó. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Tá entendendo? Quando? Aqui, aquela mesma linha de raciocínio que a gente tem travado. Quando que eles vão voltar a viver? Se vão voltar a viver, é óbvio, não estão vivos agora.
Nenhuma parte, nem alma, nem corpo, nem nada. Vão voltar a viver depois do quê? Depois que ouvirem a voz do Filho de Deus. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Claro que os que a ouvirem viverão, porque na primeira ressurreição, quem vai ouvir é só os salvos. Olha só a ordem dos acontecimentos. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho de Deus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqui, ó. Tem que estar no túmulo, vai ouvir a voz, vai sair do túmulo. Cadê a ideia de alma desempenada? Alma desencarnada, melhor dizendo. Alma desempenada forçou, hein? A ordem dos acontecimentos. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos. Aqui não é todos os que se acham lá no céu, na glória. O texto é claro, todos os que se acham no túmulo vão ouvir a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Entendendo? E esse intervalo, no verso 29 aqui de São João, no capítulo 5, esse intervalo você vai lá para Apocalipse, e o intervalo entre ressurreição dos salvos e ressurreição dos ímpios é 1000 anos. Esse intervalo. Mais claro impossível. Vamos lá novamente para Tessalonicenses? Ó, tá aqui marcado. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, quem é arcanjo? É Miguel, e quem é Miguel? É Jesus Cristo. Quem que chama os mortos para a vida? De acordo com São João, capítulo 5, Jesus Cristo. Portanto, o arcanjo Miguel é Jesus. É ele que chama os mortos para a vida. Detalhe, somente Deus pode dar a vida. Não é um anjo criado. Não é uma criatura que pode chamar os mortos à vida. Tá entendendo? Fique bem claro esse ponto também. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Aqueles que acabaram de ressuscitar. Juntamente com eles. Por quê? Porque os vivos, os que ficarmos, não vão preceder os que dormem. E só é possível não preceder, por quê? Porque os mortos em Cristo ainda não estão no céu. Caso contrário, o verso 15 não teria razão de ser, eu já expliquei esse ponto. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os santos que ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Tá entendendo? O texto é óbvio, é muito claro, quer dizer que nunca estiveram com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 4, do 13 ao 18. Faz esse favor para nós, hein, meu querido? Faça uma análise desse estudo aí que eu estou apresentando para vocês. Eu sei, talvez você esteja ouvindo, é imortalista. Sempre acreditou em recompensa logo após a morte, que a pessoa morreu, tá lá tocando harpinha no céu, tá no colo de Deus, virou uma estrela, enfim, qualquer coisa. Ou ainda tem outros que desencadeiam pelo lado da comunicação com os mortos, acreditando que podem ser ajudados por quem morreu, né? Acreditando que podem manter comunicação com quem já morreu, que agora eles estão vivendo num lugar elevado de existência e tem algum ensinamento para dar para gente. O ponto é fato. Se você conversou
já manteve esse contato, não foi com teu parente, foi com o próprio Satanás. Que mesmo perdido ou os salvos, eles não têm nenhuma condição de comunicação com os vivos. Eles estão na sepultura, estão dormindo, diz o texto. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. É Tessalonicenses. Tá entendendo? Qualquer escritor que ensinar coisa diferente disso seja anátema. Pare de cair nessa cortina de fumaça que lançaram por aí. Oh, tenha cuidado com aquela seita dos adventistas. Você sabe por que que eles fazem isso? O Apocalipse responde. Porque Satanás está irado contra o povo de Deus. É por essa razão que eles se unem todos contra a igreja adventista do sétimo dia. E agora, então, nós vamos a um ponto também bem interessante. Bom, vamos então para Mateus ali? Vamos ver alguma coisa em Mateus ali propriamente, falando propriamente ali sobre a ressurreição de Moisés, que é a única conclusão que a gente pode chegar. E vamos então a Mateus, depois da gente dar essa troca de ideias sobre Miguel, Cristo e o Cordeiro, sobre a sequência das ressurreições. Então vamos para Mateus para falar ali sobre o patriarca Moisés, patriarca, profeta, um tipo de Cristo. E Moisés é um dos personagens dentro da história judaica e da história bíblica, um dos mais respeitados. Até tem alguns dentro de tradições judaicas, né, que não é o nosso foco aqui, mas em situações em que eles sequer criam que Moisés tinha morrido. Até se você pegar um texto, eu estava lá em Mateus, mas me veio aqui Deuteronômio. Eu gosto disso, viu? Os textos vêm, a gente sem preocupação com anotações, mas com a sequência fiel do tema. Olha quando ele vai falar ali, Deuteronômio, sobre a morte de Moisés, no capítulo 34, verso 5, diz assim: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou. Então, como a gente vinha dizendo, nós chegamos aqui a Deuteronômio no capítulo 34, e o verso 3, o verso 5 e 6. O verso 5 a gente já leu, né? E este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. É sugestivo. É sugestivo. Ninguém sabe até hoje o lugar da sepultura de Moisés. Eu quero ir antes, porém, antes de ir lá em Mateus, nós estamos aqui Josué, vamos ver o capítulo 1, o verso 1 e 2. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, agora, passe esse Jordão tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. O que o texto está querendo esclarecer? Josué, o que você tinha que aprender com Moisés, o servo do Senhor, você já aprendeu. Por quê? Porque Moisés morreu. Até a Bíblia de Jerusalém não traduz Moisés é morto, como dando a ideia que Moisés estava morto. Diz simplesmente que Moisés morreu.
independente de tempo. E ainda sobre essa questão, falando sobre que Josué escreve aqui 30 dias depois, e Moisés ainda estava morto, né? É a refutação que tentam fazer. Mas se você for analisar, meu querido, esse período atrás eu estava vendo eles retirando o corpo, abrindo um túmulo para fazer uma exumação ali. Até lembro, diz que era um corpo de um baiano e tal. O corpo, todo ele, da mesma maneira que tinha sido colocado no caixão, ele estava ali preservado. Fazia 5 anos. Parecia que tinha acabado de ser colocado no caixão. E tendo em vista que o texto mesmo, ele não está preocupado em apresentar qual é a condição de Moisés quando ele está conversando aqui com Josué. Ele quer dizer, é como se falasse, é com você, se vira. Moisés morreu, Moisés está morto. Sem se preocupar se o evento, quanto tempo se passou do evento. E lembrando-se da conservação do corpo do baiano lá, dá para a gente tirar alguma conclusão sobre isso, né? Não ser dogmático sobre uma questão que, sinceramente falando, se passou um dia, ou 10 anos, 10.000 anos, o texto não se propõe a isso. É como dizer, cara, se vira. Eu tô contigo, mas agora é você. Você não depende mais, você não pode contar mais com Moisés, como quem diz assim. Vai e eu tô contigo. Agora você é o substituto de Moisés. Vamos lá para Mateus, então. Mateus. Mateus capítulo 17. Segura, segura que agora vem bomba. Mateus capítulo 17. Só a palavra. Aqui, ó. Não tem, o livro do fulano de tal, eu vi então. Não, não. Só a palavra. Mesmo aqueles que concordam com o ponto de vista que eu defendo, eu não estou apresentando aqui, estou apresentando só a palavra. Ali o texto vai dizer, Mateus capítulo 6. Capítulo 6. Mateus 17. Mateus 17. Primeiramente, dá uma olhadinha no verso 27 e 28 de Mateus 16, antes da gente ler esses versículos no 17. Olha ali Mateus 16, verso 27 e 28. Dá uma olhadinha, ó. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. E quem que vai vir com ele? Lembra lá aquela questão de Tessalonicenses? Quem que vem com Jesus? E com os seus anjos. Só Jesus e seus anjos. Não desce nenhuma alma penada com ele. E então retribuirá cada um conforme as suas obras. Aí entra uma outra questão que não é nesse vídeo. Juízo pré-advento. Um juízo juízo investigativo ou pré-advento. Então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Foram julgados. Houve um juízo pré-advento, antes da vinda de Cristo. Porque cada um, então retribuirá, o juízo já foi feito. E se ele foi feito antes da sua vinda, é pré-advento. O termo não é bíblico, mas o conceito é. O ensino, a palavra não é uma palavra bíblica, isso eu concordo, mas o ensino é pré-advento, julgamento que se faz antes do retorno de Cristo, porque cada um vai receber conforme as suas obras. Verso 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
Esse é um dos textos da Bíblia que mais causa dificuldade interpretativa, mais causa polêmica. Olha quanto tempo faz que Jesus ainda não entrou. Essas pessoas todas já estão mortas. Como que se entende esse verso? A sequência do verso ensina. A sequência do verso ensina, gente, o que ele queria dizer. Porque na sequência, no verso 16 em diante, passou-se 6 dias, né? Mas foi depois dessa declaração. Aí sabe o que a gente deve entender? Que se Cristo estava fazendo, através da transfiguração, uma miniatura do seu retorno, e é esse ponto de vista que eu quero acreditar, para que aqueles que estavam ali não passassem pela morte antes de ver o reino de Deus, mesmo que em forma de miniatura, que é o evento da transfiguração, o que nós podemos compreender aqui? Quando Cristo voltar, vai ter alma penada com ele? Vai ser uma visão? Ou vai ser alguma entidade incorpórea? Não. Você vai ver até onde eu quero chegar. Quando Cristo voltar, não vai ter isso junto com ele. O verso 27 diz claramente: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Só isso. Jesus e os seus anjos. Viu lá Apocalipse 12, verso 7? Miguel e os seus anjos expulsaram a Satanás dos céus. Aqui quem vem com grande glória? Cristo, ou Jesus, ou o Filho do Homem, e os seus anjos. Aí no verso ele faz a afirmação polêmica. Em verdade eu vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, de acordo com o evangelista Mateus, teve a transfiguração. Quem que estava na transfiguração? Isso é um ponto bem importante. Dentro da nossa compreensão, da minha compreensão, deixa eu particularizar aqui, estava Moisés, estava Jesus Cristo, Elias e Moisés. Elias não passou pela morte. Moisés passou, mas de acordo com Judas, ressuscitou. E Jesus não passou pela morte, não tinha morrido ainda. E tinha 3 personagens bíblicos ali, né? Pedro, Tiago e João. Vamos ler a sequência do texto aqui. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. A mesma descrição de Cristo glorificado que é dada por João no Apocalipse. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias estão conversando com Cristo. Está entendendo? Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, e tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Quem que estava aqui na transfiguração, conversando com Jesus? Elias e Moisés. E eles estavam conversando, confortando a Jesus sobre os momentos que a Jesus viriam. Agora eu pergunto: Pedro, Tiago e João estavam em corpo, forma física. Jesus estava em corpo, forma física. Elias estava em corpo, em forma física. Qual é o sentido de se ensinar que era só o espírito de Moisés?
só para ter que admitir, só para ter que forçar a heresia de que Moisés foi só a alma para o céu? E que lá em Judas está o arcanjo Miguel brigando por Satanás por um monte de terra? Olha as heresias que as pessoas admitem a partir do momento que se nega a palavra de Deus. Se isso é uma miniatura, de acordo com o verso 29, nós queremos crer assim, porque não existe uma outra aplicação daqueles que estavam lá com ele verem não passarem pela morte antes de ver o Filho de Deus vindo no seu reino, o Filho do Homem vindo no seu reino. E se de fato a transfiguração foi uma miniatura do que vai ser a gloriosa vinda de Cristo, ele e os seus anjos, ele e seus anjos somente que descem do céu, não desce nenhuma alma penada com Deus, com Jesus e os anjos. Está entendendo? O que nós devemos crer para que se harmonize com o restante das Escrituras? Pedro, Tiago e João em corpo, Jesus em corpo, Elias em corpo, Moisés ressurreto em corpo. Eu não posso forçar o texto só porque eu quero que Moisés tenha ido para o céu, só a alma dele, eu forçar o texto dizer que ali não era o Moisés com o seu corpo glorificado. Aí os imortalistas criaram mais um ainda, né? Níveis de glorificação de corpo. Aí eles fazem a pergunta, com que corpo Moisés estava na transfiguração? Você vê? E outra, nós vamos ler um texto aqui que ele é muito, muito importante. Primeiro, antes de ver esse texto, Pedro não ia fazer tenda para um espírito. É necessário fazer uma tenda para espírito? Elias ascendeu ao céu sem passar pela morte. Ele foi com o corpo para os céus. Outro texto ainda. Enoque, lá em Gênesis. Vamos ler esse texto? Vamos ler os dois textos. Aqui é matar a cobra e mostrar o pau. Gênesis, capítulo 5. Gênesis, no capítulo 5. Verso 24 diz assim: Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Passou pela morte? Não. Ele ascendeu os céus vivo. E por quê? Porque ele andava com Deus. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque ascendeu aos céus com o corpo, na sua forma corpórea. Ele venceu, ele está com Deus. E não passou pela morte. Agora, se você pega lá, por exemplo, 2 Reis, no verso 2. Vamos para 2 Reis, capítulo 2, melhor dizendo. Olha que verso. O título da minha Bíblia aqui diz, Elias é elevado ao céu. Ele é um misto de alegria com... Você ficar imaginando que Elias ia ter que tocar sozinho, que ele... Claro que as coisas são a vontade de Deus, mas bate até uma tristeza, assim, né? Saber que Elias, ele perdeu aquele grande companheiro, aquele grande amigo. Claro, o que aconteceu posteriormente com Eliseu foi grandioso também, mas como quem diz, né? Eliseu, agora vai ser com você, porque eu estou ascendendo aos céus. Você aguenta as pontas aí? Ô, meu grande amigo, a gente vai ter que se separar agora, sabe? Essas questões. 1 Reis, no verso 2, no capítulo 2, o verso 1 diz assim: 1 Reis, 2 Reis 2:11.
Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com carros de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O texto deixa com toda clareza que Elias foi elevado ao céu. Aqui ele aparece na transfiguração. Elias com o corpo, João, Pedro, Pedro, João e Tiago, independente da ordem. A ordem aqui do texto é Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago, João, Elias, Jesus Cristo e Moisés. Moisés ressuscitado, não só o Espírito, ou uma visão a respeito de Moisés. Aí Pedro faria uma tenda, porque ele estava vendo uma visão. E eles bem sabiam que era a diferença entre uma visão, que é algo panorâmico, e uma visão que é algo que eu vi, mas não fazia parte da nossa realidade. Aqui é a palavra orama, visão panorâmica. É aquilo que eles de fato estavam vendo. Não era só algo irreal, algo assim que não participasse da realidade deles. Tanto é que o texto diz, não sabendo o que estava falando. O texto não afirma não sabendo o que estava vendo. Aí, posteriormente, para acabar com qualquer dúvida que era Moisés ressuscitado aqui, se não fosse Moisés ressuscitado, meu querido, você vai ter que admitir que Jesus estava participando de uma sessão espírita. Se fosse só o espírito de Moisés. E por falar em sessão espírita, vamos até o texto lá em Deuteronômio. Por falar em sessão espírita. Deuteronômio 18. Do verso 9 em diante. Quando entrardes na terra, o título, contra os adivinhos e os feiticeiros. Contra. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o teu filho ou a tua filha. Tudo costume pagão. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Verso 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o teu Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Tá claro. Ali, ó. Nem necromante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. E eu prefiro crer na palavra que Moisés ressuscitou. E não que nós estamos aqui diante de uma sessão espírita. Com Moisés ressuscitado, tudo bem. Era ele em corpo glorificado. E outra coisa bem interessante dentro dessas linhas de raciocínio, que primeiro, se todos ali estavam em corpo, por que Moisés ia ser um espírito? Se faz parte de uma antecipação da segunda vinda, e na segunda vinda não tem espírito desencarnado vindo com eles, por que Moisés tem que ser um espírito? Ou tem que ser corpo inferior? Ou que gradação de corpo que é essa? Só existe aquele corpo que morreu e o corpo que ressuscitou, já glorificado. Não existe mais essa gradação de glorificação de corpo. Os imortalistas também forçam a barra do começo ao fim. E eu quero crer que eles mais abracem a ideia de que participaram aqui de uma sessão espírita do que da ressurreição de Moisés, só para não admitir que os adventistas estão certos.
Eu ainda, se duvidar, eles ainda creem nisso. Para complicar mais ainda. Outro ponto aqui, antes de finalizar essas considerações. Nós temos aqui, todos eles estavam com corpos, né? Isso significa que Moisés também. Como miniatura do retorno de Cristo não vem espírito desencarnado. A Bíblia, de acordo com o texto lá em Deuteronômio, que a gente acabou de ler, proíbe expressamente comunicação com os mortos, até porque não são as pessoas, são os demônios que estão ali se comunicando com eles. E tinha um ponto de vista aqui que não poderia deixar de... É que são tantas coisas, né, que surgem na mente no momento. Ah, lembrei. Lembrei, irmãos. Lembrei, meus queridos. Lá em 2 Pedro 1,16. Vamos lá para 2 Pedro agora. Pedro vai citar novamente esse evento aqui. Já encontramos aqui. 2 Pedro. Aqui, ó. 2 Pedro, no capítulo 1. Vamos ler até o verso 21 ali, para ter um contexto amplo, né? Sinceramente, eu não gosto de só o verso que eu quero. Eu gosto de ter um contexto mais amplo sobre a questão. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. E olha sobre o que ele está falando? Sobre a segunda vinda de Cristo. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Em que momento? Lá na transfiguração. Eles foram testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte do Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte. Havendo só? Se ele entendeu que fosse uma mera visão? Ou ele entendeu que realmente eles estavam ali todos juntos? Jesus, Elias e Moisés. Nós mesmo ouvimos esta voz quando estávamos com ele no monte. Aí ele vai dizer, né? Temos tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, você quer... Aí quer dizer que é tão batizado assim pelo Espírito Santo e quer anular a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo? Faz sentido? E olha a clareza de Pedro quando ele relembra aquele momento com Cristo lá na transfiguração. É por essas e por tantas razões bíblicas que compreendemos que Miguel é um título para Jesus Cristo e ele foi quem ressuscitou Moisés de entre os mortos. Compreendemos que Satanás e Miguel não estavam brigando, era uma demanda jurídica sobre a questão da ressurreição de Moisés. Compreendemos que, de fato, Moisés ressuscitou naquele momento. Compreendemos também que, por mais que a citação de Judas venha de um livro não canônico chamado de Ascensão de Moisés, a citação feita por ele não poderia ser uma citação equivocada,
porque quando ele cita no texto, e esse texto entra no cânon sagrado, ele é inspirado pelo Espírito Santo, por mais que o livro não seja uma comparação entre um texto bíblico, é um texto não canônico chamado A Ascensão de Moisés, ele confirma o fato de que houve essa demanda jurídica pelo corpo de Moisés, e entendemos que não era meramente o corpo, era Moisés merece ou não ser ressuscitado, e isso aconteceu porque quem aparece em corpo, em forma corpórea, na transfiguração, foi Moisés, não foi nenhum espírito, não foi simplesmente uma visão, e não foi nenhum tipo de interpretação que venha contrariar o expresso, assim diz o Senhor. E aqui em Pedro, finalmente falando, ele confirmou toda a glória e toda a realidade daquilo que aconteceu lá no monte na transfiguração. Eu espero tê-lo ajudado, irmão Sérgio Nogueira. Esse vídeo foi especialmente para você. Deus te abençoe. Manda mais aí sugestões. E meus outros inscritos aí. O canal tá pequeno, tá gatinhando. Mas aqui é desse jeito que você tá vendo. Nós vamos de Gênesis, nós vamos para Apocalipse, nós voltamos para Mateus, nós vamos para Lucas. É a palavra de Deus. Seca, se erve, cai em suas flores. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém?